campanha eleitoral, um pastor disse que a igreja não é agremiação eleitoral e que não iria liberar o púlpito para fazer política. E sabe o que aconteceu com esse pastor? Foi perseguido e removido pela magna convenção do seu estado. É sobre esse assunto que nós vamos falar, mas antes, beba água se você não bebe água. E bora pro vídeo. Amém! Para não perder o costume, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Conte aí pra mim. Todos correndo atrás de seus objetivos? Eu tenho uma notícia para te dizer. Se 2022 foi um ano complicado, difícil, aguarde para ver, porque está vindo aí umas 1000 pessoas prontas, com gás para fazer um 2023 daqueles de arrebentar a boca do balão. Se é que você me entende. Amém! Aguarde, brasileiros, é só Deus para ter misericórdia da nossa nação aí. É o companheiro, os companheiros estão literalmente deixando a coisa, ó, daquele jeito. Mas não é sobre esse assunto que nós vamos falar. Eu recebi aqui alguns pedidos para comentar sobre o tal pastor que foi perseguido e dera conta para ele, cara. O pastor lá da Assembleia de Deus de Cocal do Sul, pastor Sérgio Pereira. Eu não conheço, mas a notícia está nos sites aí, inclusive no Fuxico Gospel. E pediram para nós comentar ou expor o assunto aqui para vocês. O que acontece? O pastor Sérgio aí está dizendo num áudio, que eu vou largar o áudio aqui também, que está sendo alvo de uma tramóia, de um bafafá, de uma anarquia. Aleluia! Feita por pilantras, companheiros da magna convenção do estado de Rondônia. E por que ele está sendo perseguido e alvo dessa maracutaia aí? Porque ele fez uma declaração em um culto dizendo que no seu campo a qual ele é presidente, ou pelo menos era presidente, o seu campo de jurisdição a qual pertencia a ele não teria espaço para discurso político. E detalhe, ele falou isso justo nas eleições, no auge das eleições aí, aonde o Bolsonaro acabou perdendo. E deixou claro que nenhum obreiro poderia falar de política nos cultos. No meu ponto de vista, certíssimo. Até porque igreja não é curral eleitoral e nem palanque para fazer política. Mas de contrapartida, todos nós sabemos que as igrejas abraçaram a ideia e tornaram-se verdadeiros ativistas, né? Não era mais igreja de Cristo, é igreja ativista em prol de Bolsonaro, em prol das eleições. Tudo para salvar a pátria, que resultou em nada. Deus cruzou os braços e ficou só lá assim analisando. Se virem. Colocar um outro Deus no meu lugar, então se virem. É mais ou menos essa a ideia. Cego de guia, prevaricadores infames. E isso causou uma certa confusão agora dentro do contexto, porque muitos pastores não declararam, não fizeram a sua parte que deveriam fazerem, a conselho da maligna convenções dos estados, e a perseguição veio. E eu estou aqui há muito tempo falando que a perseguição para cima dos evangélicos não vem do sistema político, um governo que venha perseguir, não, a perseguição já vem politicamente falando dos próprios evangélicos. Aquela briga que existe e a perseguição da igreja já está acontecendo, até porque quem não foi a favor, ou pelo menos não aceitou fazer campanha política, não precisava nem ser defensor de Lula, bastava não fazer a campanha política em prol de algum, a convenção com certeza já colocou de escanteio. E é o caso do pastor aqui. Dá uma olhada no vídeo que ele fez na época, né? Qual é a tendência da igreja, qual a inclinação de voto da igreja e qual a orientação do pastor Sérgio para nós votarmos? Bem, primeiro, que a igreja não tem projeto político. A igreja é a agência do reino de Deus na terra. Você não concorda com ele? A igreja não é uma agremiação política. Ela não tem nenhum objetivo em eleger presidente, nem senador, nem governador, nem deputado federal e nem deputado estadual. A igreja tem o objetivo de pregar o evangelho.
E aquela ideia que eu sempre falo, e o líder tirar a dúvida e aconselhar o membro que assim quiser para votar no candidato que mais tem as características para defender os anseios da igreja. Evangelho, até que Cristo volte. Mas, pastor, o senhor vai trabalhar para qual candidato? Eu estou trabalhando para ele há muito tempo, há 24 anos a serviço dele, Jesus Cristo. Para nenhum outro, meu carro não será plotado, meu voto não será revelado. Os obreiros, dirigentes de congregação, líderes de departamento, postem-se e comportem-se com esta forma neutra. Do contrário, entreguem a liderança e a congregação que pastoreio e vão fazer política. É o que eu Nós sempre estamos falei no aqui vídeo. para resolver e fazer o trabalho de Deus. Esta é a nossa obrigação em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então, não adianta trazer o candidato. Esse aqui é o meu candidato, pastor, ele quer ver o que o senhor pensa. Você já sabe o que eu penso. Eu recebo, sou cordial com todos, amigo de todos, mas todos eles que estão vindo no gabinete estão ouvindo a mesma coisa. Tome peia e vão trabalhar se querem a voto do povo. Que esse pastor não se dá o trabalho de fazer da igreja que pastoreia um curral eleitoral. Amém! Tá certo, pastor, eu dou total apoio às palavras do pastor aqui. Candidato quer conseguir votos evangélicos, que vá atrás, que faça por merecer. E ele, né, não tem o compromisso de ser um cabra eleitoral do candidato. Só que isso aí resultou maluco do céu. Ó, pisaram em cima. Agora dá uma olhada. Quem ele é, na verdade, né? Para quem não sabe aí. Ele era, na verdade, presidente da Assembleia de Deus em Cocoal, Rondônia. Pastor Sérgio Pereira está sendo removido da Convenção Estadual do Ministério das Assembleias de Deus do Estado de Rondônia, a CEMADERON, sem qualquer explicação que justifique a sua remoção. Pastor Pereira apenas recebeu um documento que deu a ele 24 horas. Olha o que a Maligna Convenção fez. 24 horas para comunicar à igreja que não é mais o presidente do campo. E ponto! A Maligna Convenção é soberana. Não anda na linha, não defende o candidato tal, ó. Se lasca. Prevaricadores infames. E olha só o que ele era, o que ele, né, era um cara influente, na verdade. Além de presidir o campo de Cocoal, Sérgio Pereira foi secretário de comunicação da CEMADERON e membro do Conselho Regional Norte da CGADB. Ele é bacharel em teologia, pós-graduado em capelania, especializado em teologia prática. Além da cidade de Cocoal, o pastor presidiu os campos de Candeias do Jamirim e na cidade de Buritis, aonde é amado por ter feito um excelente trabalho. A perseguição ao pastor teria começado quando ele decidiu que o seu campo não se envolveria politicamente durante as eleições presidenciais nas quais Bolsonaro foi derrotado. Meus amigos, e o negócio é mais complicado. Daí tem um recado aqui que, né, me mandaram um print, inclusive, que diz assim, ó: a briga aí é o ensino escolar e superior, apenas dinheiro e facilitação política. O pastor não deixou o candidato do grupo fazer política no altar da igreja. Ele perdeu os magnatas da educação, se revoltou tendo em vista que a verba da associação escolar é também da igreja. Eu não entendi, mas enfim. Por outro lado, temos a Finca, a São Lucas e a Unopar, apoiadores do governador, daí dá o nome do governador de Rondônia aqui, Marcos Rocha. Apenas dinheiro. É aquela velha história. A igreja se envolveu em política pelo olho gordo dos seus líderes e usando, isso é, subestimando a inteligência dos membros, usando os membros como massa de manobra para influenciar o contexto político. Lembra lá das denúncias antigas? Dinheiro sai do governo, passa pela mão do pastor e o pastor que distribui para secretarias do município. E não entrando na regra do que a convenção quer, do acerto que ela já fez com a política e tendo assim o compromisso de passar aos seus pastores, aquele que não entrar na regra dá um peitaço e literalmente é esculachado, tirado de cena, ao exemplo do pastor Pereira aqui. Só que daí agora foi mandado para mim aqui também um áudio
que nós vamos ouvir esse áudio junto. Onde ele diz que é alvo, né? Alvo da tramóia feita aí pela Semaderum. Inclusive aqui ele faz revelações e cita nome de pastores a quais foram incumbidos pelo presidente da Magna Convenção, da Maligna Convenção de Rondônia, a lhe dar a notícia. Olha só. Com frases isoladas, tentando desconstruir as minhas mensagens, os meus ensinos, a minha liderança e o meu trabalho. Alguns destes pilantras que nunca congregam estão aqui esta noite. Alegrem-se. Vocês finalmente conseguiram. Vocês realmente demonstraram serem os donos da igreja. Estão aqui esta noite. Alegrem-se. Vocês finalmente conseguiram. Vocês realmente demonstraram serem os donos da igreja. Na sexta-feira, com muita paz no coração, acreditando estarmos num perfeito ambiente de tranquilidade, fui chamado por uma comissão formada pelos pastores Ari Paulo da Silva, João César Fernandes da Rocha e Nilson Lutemberg Filho, para dar-me a notícia de que eu estava sendo destituído imediatamente da presidência da igreja, dando-me o prazo de 24 horas para lhes comunicar dessa decisão. Não me apresentaram motivos algum, não disseram o porquê, não me deram o direito garantido nas Escrituras e no Estatuto da Convenção Estadual e da Convenção Geral, de que qualquer acusação contra um ministro deve ser provida de testemunhas e de direito à ampla defesa. A diretoria desta igreja não foi consultada. O ministério local não foi chamado para apurar a veracidade de acusações que não entendo quais sejam, mas fui destituído. Fui a Porto Velho. Uma noite não dormida, fui muito mal recebido por alguém que um dia chamei de pai. E informado, mais uma vez, de que estou destituído da presidência da igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Continuo servindo a Deus. Continuo pregando o Evangelho. Nos próximos dias, decidiremos para onde iremos, sem saber ao certo o que vamos fazer da nossa vida, mas na certeza de que Deus cuidará de todas as coisas. Recebam o novo pastor da igreja. Acredito ele não fazer parte desta tramóia. E, por favor, não me profetizem dizendo que Deus está nisto. Não venham me profetizar dizendo que foi Deus que fez e que... Não, por favor, respeitem a minha sabedoria. Respeitem a minha vida com Deus. E respeitem a minha espiritualidade. No mais, continuo marido de uma só mulher. Crente, pastor e pregador do Evangelho, não por vontade de homem ou de convenção,
mas por vontade de Deus. Um Feliz Natal a todos e que Deus nos abençoe. Literalmente, ele comprou briga com os donos da igreja. É, exatamente. Colocaram ele presidir uma igreja, ele achou que a igreja era de Cristo, mas não, a igreja tem dono terreno. É, tem uma galera que manda, maluco. Tem que dançar a música, esse é o problema. Amém! Fariseu da pior espécie. Pra você que disse que eu não falo bem de pastor, não, mais um vídeo eu falando bem de pastor, então divulga o nosso conteúdo. E se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente nas demais. Corre lá, segue, divulga o nosso conteúdo, pega o link desse vídeo, espalhe nas suas redes sociais. Esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.